Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos começar hoje mais um vídeo que vai integrar aí a playlist sobre elétrica automotiva que nós temos aqui no canal, onde eu mostro algumas técnicas de diagnósticos automotivos, funcionamento de alguns sistemas elétricos. E hoje, no tema deste vídeo, nós falaremos sobre um personagem, aí, sobre um componente elétrico muito comum na elétrica automotiva e que muitas vezes as pessoas não sabem como ligar, como funciona, qual é o seu princípio de funcionamento, que é o relé auxiliar. Então, nesse vídeo, sobre o que nós falaremos, quais são os tópicos acerca do relé que nós falaremos aqui. Princípio de funcionamento do relé, tá? Quais são as funções que um relé pode desempenhar, como você pode ligar um relé, tá? E também os acessórios ali relativos à instalação aí de relés auxiliares, assim como algumas aplicações, algumas outras coisas mais. Então, vem comigo. Bom, eu tenho aqui na minha mão, vocês sabem que por meio da minha Autopeças Online vocês podem adquirir qualquer tipo aí de relé auxiliar, qualquer tipo de peça, Eu estou aqui com dois relés de estoque, um de 4 pinos, que é o mais comum de todos, e um de 5 pinos, tá? Nós vamos pontuar um a um, tá? Para que vocês possam entender um pouco mais de como funciona. Tá joia? Então eu vou tirar o nosso relé aí DNI 0102, tá? Que é o de 4 terminais, um relé auxiliar universal, para que a gente possa começar a conversar. Está na minha mão aqui, o nosso relézinho, o DNI 0102. É um relé universal, tá? De 40 amperes aí de capacidade de corrente, e ele tem 4 terminais. Vocês podem ver que 3 terminais estão de pé, na posição aqui vertical, e um deitado na horizontal, de modo que se ele for ligado ali numa caixa de relés ou de fusíveis, você nunca o encaixe de forma incorreta. Tá? E nós temos aqui 4 terminais, o 30, o 85, o 86 e o 87. Tá? E aí, para que as pessoas possam entender na hora de ligar, a DNI, assim como todo e qualquer fabricante de relé, seja ele auxiliar ou até mesmo um relé que seja de fábrica em algum carro, ele tem aqui o desenho, o esquema elétrico. Mas para que a gente possa explicar numa resolução um pouco melhor, eu fiz um desenho, no mínimo raiz, para poder explicar. Bom, eu fiz desenho técnico na época que eu fiz o curso técnico em mecânica, mas eu acho que não adiantou muito, Mas vamos lá. Bom, aqui eu tenho o relé, certo? Aqui do ladinho, vou deixar aqui do lado para que a gente possa explicar e pontuar aqui as ligações. Nós temos, o terminal 30, que indica sempre o positivo do relé, a entrada, do relé. Nós temos o 85, que é o negativo da bobina, o 86, que é o positivo da bobina, e o 87, que é a saída da bobina. E como funciona, tá, o relé? Quando você precisa de um relé, antes de tudo, quando você precisa, tá, chavear, alimentar um determinado consumidor, uma determinada carga elétrica no seu carro, tá? Mas ali o sinal que demanda o funcionamento dele, então o botão que você vai ligar, a condição que ele precisa estar funcionando, automaticamente não possa suportar a corrente desse consumidor final, tá? Então, você tem uma chave, aqui então, você tem a entrada por meio do 30, tá? E esse 30 ele desencadeia numa chave, que neste relé ela é normalmente aberta, tá? E a outra extremidade é no terminal 87. Entre os terminais 86 e 85 existe uma bobina elétrica, que é um enrolamento de fios. Toda vez que esta bobina estiver energizada, ou seja, houver um pulso positivo no 86 e um negativo no 85, essa chave aqui vai se fechar, ou seja, ele vai atracar essa chave, permitindo que haja continuidade elétrica entre o 30 e o 87. Então, se houver corrente elétrica aqui, estiver energizada essa bobina, tá? Automaticamente o 30 vai estar aí em continuidade elétrica com o 87. Para que isso seja um pouco mais nítido, tá? Eu vou dar um exemplo prático para que vocês possam ter uma noção melhor. Bom, vamos ao exemplo prático, tá? Que eu vou dar do relé de 4 pinos, tá? Em relação a quando você energiza a bobina, automaticamente você tem um consumidor para usar. Eu vou dar um exemplo muito clássico, tá? Que é justamente dos faróis auxiliares. Digamos que você tem o seu carro, tá? Que tem ali faróis altos e baixos normal, a luz de posição que é a lanterna normal, e você é doido para colocar um farol de neblina nele. Aliás, eu quero muito fazer isso no Uno, vocês vão acompanhar muito em breve, tá? E aí você quer saber como ligar, tá, um farol de neblina utilizando um relé, uma vez que o relé é obrigatório nesse tipo de instalação. Como é que funciona um sistema geralmente de farol de neblina original? Ele só funciona se a luz de posição estiver ligada, tá? E se o botão ali do farol de neblina no painel estiver acionado,
tá? Então você vai usar a lógica do relé justamente para poder replicar essa condição. Então vamos lá, ó. Vejam bem, aqui está a nossa bateria do carro, tá? Existe um positivo permanente, poderia ser um pó-chave, se você quisesse que a neblina só funcionasse com a chave ligada, mas vamos supor, tá, que o teu farol funciona até mesmo com a chave desligada, tá? Você tem um positivo, tá, protegido por um fusível ali com a carga correspondente dos faróis que você está utilizando, e esse positivo da bateria vai entrar justamente no terminal 30 do relé, que é aquela chave que normalmente fica desligada, normalmente aberta, tá bom? O 85 do relé, que é aquele negativo da bobina, ele vai aterrado. Eu liguei ele direto aqui no negativo da bateria, mas ele é aterrado à massa do veículo, na carroceria. Não tem problema. O 86, tá? Ele vai ser o sinal da lanterna. Ou seja, quando você ligar a lanterna, né, o impulso da lanterna vai passar pelo botão do farol de neblina, tá? E se você apertar esse botão do farol de neblina, isso aqui vai estar fechado. Haverá ali continuidade elétrica. Automaticamente você vai ter um positivo aqui. Se você tem um positivo aqui da lanterna e o 85 naturalmente já está aterrado, o que vai acontecer? A bobina vai energizar e essa chave vai se fechar, permitindo que esse positivo protegido por fusível, né, da bateria vá diretamente para o pino 87, que, por sua vez, está ligado no positivo das lâmpadas lá do seu farol de neblina que está no para-choque. Como essas lâmpadas já estão aterradas, com o positivo, elas vão se acender. Se você, porventura, desligar a lanterna, mesmo com o botão acionado, você vai cortar o positivo daqui, vai desatracar o relé. Se você estiver com a lanterna ligada, mas você tiver tudo ligado, e você apertar o botão, automaticamente a bobina também ficará desenergizada e o teu farol de neblina vai apagar. Ou seja, o relé ele só atraca a partir do momento que a bobina está energizada. A grande vantagem do relé é que, vejam, você condiciona o fato, por exemplo, da neblina só funcionar a partir do momento, tá, que a lanterna estiver ligada, mas você não usa a corrente, você não usa todo o sistema de carga da lanterna para alimentar a neblina. Você só usa ela como um pulso para que se energize a bobina. Daí um relé vai sempre atracar aí com 1000 amperes, com uma corrente bem pequenininha, o que não vai te dar nenhum tipo de sobrecarga no chicote original, e automaticamente vai permitir, né, que a alimentação da bateria, um chicote próprio para o farol de neblina, acenda as lâmpadas, não afetando em absolutamente nada o sistema original, não gerando aquecimentos ou algo nesse sentido. Lembrando sempre, tá, que os consumidores, então se você tem aqui um consumo de 15 amperes, hipoteticamente, você precisa ter não só um fusível dimensionado para isso, como também a carga do relé precisa ser dimensionada. Então, por exemplo, você não pode usar nada, daqui no carro seja muito difícil, você não pode usar nada, por exemplo, que tenha uma carga superior a 40 amperes nesse relé 0102, por exemplo. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra propriedade, tá, ainda do relé de 4 pinos, na verdade de qualquer relé, mas no relé de 4 pinos isso é muito evidente, vou mostrar a vocês. Bom, meus amigos, vamos aí a uma nova situação aqui, tá? Digamos que nesse mesmo carro que você quer instalar o farol de neblina, você quer, por um motivo qualquer, tá, que o teu carro dê partida, ao invés de dar partida você girando ali a chave, você tem um botãozinho que você aperte, o motor gire e você consiga dar partida no carro. Porque deu um problema no comutador ou porque você quer isso por qualquer tipo de capricho, pouco importa a circunstância, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como, né, você pode fazer esse tipo de ligação com um relé, tá? E usando uma outra função que o relé de 4 pinos também te possibilita, que é a função aí de usar o relé como uma chave, efetivamente como uma chave. Vamos lá. Quando eu falo chave é de botão, tá? De comutar, não a chave provavelmente dita, chave que abre porta, que liga carro, tá? Vamos lá. Nós temos aqui um relé de 4 pinos, mais uma vez feiamente reproduzido aqui. Eu tenho a minha bateria, tá? E na bateria eu tenho o meu positivo direto, tá? Esse positivo direto, originalmente, o que ele faz? Ele entra no comutador de ignição, né, no miolo da chave, e ele tem uma derivação que vai até a solenoide de partida, tá? Que é o automático do motor de arranque, ok? Que é a nossa linha 30. Quando o positivo entra no comutador de partida, e a partir do momento que você gira a chave e se acendem ali as luzes do painel, você tem um positivo na linha 15, que é aquele positivo pós-chave, que só existe após você ligar a chave do veículo ou até mesmo enquanto o carro estiver funcionando. Então vamos lá.
Essa linha 15, ela vai ser justamente a entrada, tá bom? Pode ser justamente ali a entrada do relé. Então ela vai entrar aqui no nosso pino 30, que na norma da elétrica seria o positivo permanente, tá bom? Ainda na linha 15, você tem uma derivação, vejam que ela passa aqui, ó, ela não está ligada no negativo, ela só está passando aqui por cima, e nós vamos encontrar o botãozinho que você tanto quer colocar no painel do seu carro. Então você tem aqui justamente o botão de partida, tá? E a outra perninha dele, o outro contato dele, está ligado no 86 do relé, que é o positivo da bobina. Veja que o 85, que é o negativo que nós já conhecemos, automaticamente está aterrado, está ligado aqui no negativo da bateria para efeito de simulação, tá? E o 87, tá? Ele está ligado no 50, lá do automático do motor de arranque, ou seja, é justamente aquele contato, né, onde quando há positivo, o solenoide do motor de arranque atraca, né, lá o motor de arranque para que ele possa girar. Existem vários vídeos que mostram o funcionamento do motor de arranque que poderiam explicar melhor isso. Então, como é que isso aqui funciona na prática? Você ligou a chave, existe positivo aqui, certo? Tem positivo aqui e tem positivo numa perninha do nosso botão. Quando você aperta o botão, automaticamente isso aqui vai haver continuidade elétrica e vai energizar a bobina do relé, porque ela já está aterrada, né? Então ela vai energizar e esse contato vai fechar. Enquanto estiver fechado, você tem um pulso no 50 e o teu motor vai girar. No que o teu carro pegou, você tira a mão do botão, né? Você tira, deixa de apertar o botão, né? Vai abrir o circuito de novo e vai desatracar o relé. Tá? Aí você vai me perguntar, Jordan, mas eu não podia ligar o 30 aqui direto ao invés de fazer o 15 ou alguma coisa nesse sentido? Você até pode fazer, né, com o 30 direto, só que isso vai possibilitar, por qualquer motivo, que você consiga girar o motor mesmo sem estar com a chave ligada, então ficaria muito fora do que originalmente funciona. Então aqui, vocês vejam, o relé está atuando totalmente como uma chave, levando apenas em consideração o pulso do botão. Então toda a corrente que poderia passar por um botão direto, agora ela não passa. A corrente pesada, a corrente mais alta, que atraca no 50, ela passa pelo relé e não pelo botão, preservando o circuito. Vamos agora para a terceira propriedade de um relé auxiliar. Bom, pessoal, a próxima propriedade que eu quero falar é justamente do relé ali. Você consegue inverter a polaridade de um pulso. Isso não é uma propriedade direta do relé, ele não é projetado exatamente para isso, mas ele também pode fazer sem nenhum tipo de danos aí ao sistema elétrico do seu carro. Para isso, eu vou dar um exemplo a vocês. Como tipicamente funciona um sistema de buzina de carro. Tá? Inclusive eu tenho um vídeo, eu vou colocar no card aqui em cima, no canto superior aí do vídeo, da troca da buzina do Uno, onde eu faço diagnósticos ali e mostro como funciona o chicote. Como é que geralmente funciona uma buzina de carro? Tá? Você tem um positivo. Nesse caso aqui eu vou simulá-lo como se fosse um positivo permanente. Você pode buzinar o carro com a chave ligada ou desligada. Ele passa por um fusível com uma carga condizente ali ao consumo elétrico da buzina, né? E ele vai na perninha positiva da minha belíssima buzina desenhada aqui. O negativo, né? Ele tem uma espécie de chave que é justamente o que permite ou não o aterramento do componente de forma que a buzina toque. Geralmente o que é esse botão aqui? É o contato do volante, quando você buzina no volante, ou é um contato da chave de seta, se for, por exemplo, que nem lá a buzina do Uno que eu dei o exemplo, que é na chave de seta, automaticamente, quando você buzina, você aterra a buzina, cria continuidade aqui nesse condutor, tá? E automaticamente o veículo vai buzinar. Só que agora eu vou colocar uma questão problema para vocês, onde o relé entra em cena. Bom, então qual é a questão problema que eu vou propor a vocês aqui? No mesmo carrinho lá que você já fez a ligação do botão de partida e já colocou uma neblina, tá bom? Queimou a buzina do teu carro. Queimou a buzina do teu carro, você está numa situação onde você não encontra uma buzina para comprar, ou você não, sei lá, não pode comprar uma buzina naquela hora, e você precisa fazer o teu carro buzinar. E você tem um relézinho de 4 pinos, igual a esse daqui. Mexendo nas suas tranqueiras aí de casa, você encontra uma buzina de um terminal. Ou seja, esse terminal é o terminal positivo da buzina e o aterramento da buzina é feito na carcaça. Não há 2 terminais, igual o exemplo que eu passei anteriormente. Então, como é que você vai fazer com um relé desse aqui, uma buzina de um terminal, tocar com um relé de 4 pinos? Você vai usar essa propriedade da inversão da polaridade do pulso. O teu volante, o seu botão de buzina, ele te dá um pulso negativo, mas você precisa de um pulso positivo lá, um toque positivo,
para que a buzina funcione. Então vamos lá, como é que funciona isso? Vamos lá. Você tem aqui o seu positivo, direto aqui da bateria, onde você tem ali o fusível já próprio para o sistema da buzina, que você já conhece, tá? Então vamos lá, você tem o positivo aqui, esse positivo da buzina, ele vai entrar no 30, na entrada do relé, tá? Naquele pino de entrada do relé. Aí você vai ter aqui uma derivação, tá? Desse positivo permanente que vai diretamente no 86, que é o positivo daquela bobina do relé, que nós já conhecemos. Aí, o que que ocorre? Você não tem aquele botão lá da buzina do teu carro, do volante, da chave de seta, do painel, de onde for? Esse sinal negativo que anteriormente iria para a buzina, ele vai entrar no 85 do relé, que é o negativo da bobina do relé aqui. E o 87, a saída do relé, vai no positivo dessa buzina de um terminal que você encontrou nas suas tranqueiras. Então o que que vai acontecer? Quando você buzinar, quando você energizar esse seu chicote aqui, você tem positivo na entrada do relé, você tem positivo na bobina do relé, você não tem negativo, então você não tem nada na saída, certo? Quando você buzinar, automaticamente você vai fechar esse contato aqui dessa chavinha, tá? Então a partir do momento que você fechar este contato aqui da chavinha, você vai aterrar a bobina, essa bobina vai ficar energizada e vai fechar esse contato aqui. Quando ela fecha esse contato aqui, você tem um pulso positivo na buzina, e ela está aterrada, ela vai fazer o quê? Vai tocar. Então você consegue ligar uma buzina de um terminal, né, com um pulso que originalmente era negativo do seu carro, mas com o relé, o pulso negativo energiza a bobina e manda um pulso positivo que você ligou na entrada, justamente para o positivo da buzina. Ou seja, automaticamente você tem aqui uma inversão da polaridade do pulso. Um pulso negativo vira um pulso positivo lá para a buzina. Bom, agora que você já sabe como funciona aqui o relé de 4 pinos, nós vamos falar um pouquinho sobre o relé de 5 pinos. Só que antes de falar do relé de 5 pinos, que é o NA-NF, que é o mais comum da gente ver, eu vou mostrar para vocês uma ligação um pouco mais simples do relé de 5 pinos, onde você não demanda a apresentação da peça, tá? Até para que você entenda um pouco melhor. Vejam aqui que eu tenho um relé com 1, 2, 3, 4, 5 terminais. Bom, este relé aqui com 5 terminais, tá? Ele funciona da mesma forma que o relé com 4 terminais que eu expliquei. Vejam que nós temos o 30, que é a entrada, o 85, que é o negativo da bobina, o 86, que é o positivo da bobina, só que nós temos 2 87. E agora, Jordan, o que acontece aqui? Bom, a única diferença do relé de 4 pinos que eu mostrei para vocês, tá, é que toda vez que você energizar a bobina por qualquer motivo, você vai ter, a saída em 2 terminais, você consegue ligar 2 consumidores em um único relé. Qual o cuidado que você precisa ter aqui? Quando você vai ligar um consumidor, então digamos que você tem um consumidor A que ele consome 15 amperes, tá? Você tem um consumidor B que ele consome 10 amperes, hipoteticamente. Vocês concordam comigo que o consumo aqui vai ser de aproximadamente 25 amperes, tá? Fazendo uma conta lógica, né? Então, a carga aqui, ou seja, a capacidade de carga desse contato aqui, ela não pode ser jamais inferior a 25 amperes. Então um relé de 5 pinos com duas saídas 87, por exemplo, de 40 amperes, daria conta disso aqui muito tranquilo. Você não pode colocar, ainda que dificilmente existisse um relé de 15, mas você não poderia colocar, por exemplo, um relé de 15 amperes aqui, automaticamente, porque você estaria submetendo esse contato aqui, a bobina não, mas esse contato a uma corrente na qual ela não foi projetada. Você está subdimensionando o sistema, o que pode te trazer danos seríssimos, inclusive o aquecimento, o curto nem tanto, mas o aquecimento do chicote, né, o incêndio no seu sistema elétrico e outras catástrofes que poderiam acontecer. Esse daqui é um relé de 5 terminais, tá? Que ele é normalmente aberto, porque este contato ele fica normalmente aberto quando essa bobina não está energizado. Agora nós falaremos de um relé que tem a condição de normalmente aberto e de normalmente fechado, que vai um pouco mais além do primeiro relé que nós mostramos. Para exemplificar aí o relé de 5 pinos, eu vou usar aqui também o DNI 0116, tá? Que é um relé auxiliar de 5 terminais, né, com 2 contatos aqui, conforme eu vou mostrar
para vocês, e abrindo a caixinha, vocês vão conseguir entender melhor um pouquinho a disposição aqui dos terminais. Bom, tá aqui o nosso relézinho, tá? Com 5 terminais. Vejam, tá? Vejam que a disposição dos terminais, se comparado de 4 pinos que eu mostrei antes, ó, você tem todos aqueles terminais ali na vertical, só que você tem 2 na horizontal, porque existe um a mais. Lembra que não existia esse aqui do meio antes, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês que nós temos, olha, o 30, aqui é melhor, o 30, o 85, o 86, o 87, que nós já conhecemos, e o 87A. É sobre ele também que nós falaremos, que é uma novidade aqui no nosso conceito. Vocês podem notar também que esse relé em específico, o suporte dele, vocês viram que o outro tem um suportinho para você fixar na carroceria do carro, em alguma ligação e tal. Ele tem um suporte que você encaixa aqui nas travinhas, ó, você passa ele aqui, ó. Não vou nem colocar, mas ó, você passa aqui e trava ele. Eu vou colocar uma imagem dele com o suporte montado, o suporte em metal ali montado, tá? Quando você precisa de um relé desses, tá? Quando você precisa alternar, tá? A carga de um determinado ponto de alimentação. Eu vou conseguir mostrar isso melhor para vocês aqui. Vamos lá, ó. Tem aquele esquema elétrico que eu já mostrei para vocês anteriormente. E agora vou explicar esse aqui para vocês. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o nosso 30, que é a nossa entrada ali da carga, né? Então vejam que quando entra o 30 aqui, nós temos a mesma chavinha e nós temos a bobina aqui nos mesmos moldes dos de 4 pinos. Só que essa chave agora ela está ligada em um outro ponto, né? Num ponto que a carga é de 30 amperes, nesse DNI 0116, tá? E a saída dele vai para o terminal 87A. Ou seja, o terminal 87A é o terminal, tá, normalmente fechado, NF, do relé auxiliar. Ou seja, quando o relé está todo quando a bobina está desenergizada, há continuidade elétrica entre o 30 e o 87A, justamente porque essa chave está fazendo a ligação entre os dois condutores. Se você energizar a bobina nos mesmos modos do relé de 4 pinos, tá? Negativo no 85 e positivo no 86, o que vai acontecer? Essa chavinha vem para cá, ela vai atracar aqui. E ao invés de você ter alimentação no 87A, você vai ter alimentação no contato normalmente aberto, que é o 87, nos mesmos moldes, justamente, do relé de 4 pinos. Ou seja, aqui você vai ter você vai ter a saída ou em um ou em outro. Tá? Essa é a única diferença. Você consegue alternar aqui para onde vai aquela corrente que você tem na entrada, né? Aqui você tem um consumidor A e aqui você tem um consumidor B. Tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ele não é muito usual, mas ele é bastante didático para que vocês possam entender melhor. Bom, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. De novo, naquele carrinho que você foi lá, você já fez o farol de neblina com relé de 4 pinos, você já fez o ajuste da buzina, já fez ali o botão de partida. Agora eu vou dar um exemplo um pouco melhor para vocês de uma outra situação. Você tem, digamos que esse carrinho que você fez tudo é um carro importado, tá? Onde o relé de faróis dele, tá? É um relé difícil de ser encontrado, é um relé que não existe fabricação no Brasil, que a pinagem dele é toda diferente. Ou você tem na sua casa aí um relézinho de 5 pinos desse, tá? E, sei lá, deu um problema sério no chicote elétrico dos faróis do seu carrinho, tá? Desse mesmo carrinho. E acontece o seguinte, você precisa, vejam só, você precisa fazer com que exista a comutação de farol alto e de farol baixo no seu carro. E a regra que você quer é uma lógica até usada em algumas montadoras, que é justamente de que quando o farol alto estiver ligado, o farol baixo não pode acender, até mesmo para que o consumo ali do elétrico do carro não fique tão elevado, por ter, em tese, seria 4 lâmpadas acesas, né? Dois faróis baixos e 2 faróis altos. Então como é que você faria isso com um relézinho desse? É bastante simples, por mais incrível que isso possa parecer. Lógico que existem relés de faróis específicos para cada carro, mas eu estou usando isso aqui de uma forma típica só para mostrar a lógica para vocês. Aqui nós temos o nosso positivo do farol baixo. Esse positivo é o 56B na norma DIN, mas ó, esse positivo aqui do farol baixo é justamente aquele que vai para a lâmpada, tá? Ou aquele que eventualmente alimentaria ali o par de lâmpadas dos faróis. Vejam que ele vem na entrada do relé. Então ele entra no 30,
tá? Ele vai passar por esse contato, porque não tem nada energizado, então ele vai passar por esse contato e automaticamente vai sair no 87A. No 87A ele vai para a lâmpada e tudo funciona como original, mas você não quer que no momento que você liga o farol alto, a luz baixa funcione, você quer que funcione apenas, tá, o farol alto. Então nós temos aqui a linha do farol alto. Quando eu falo da linha do farol alto, não precisa ser necessariamente, tá, não precisa ser necessariamente o sinal, né, que iria para a lâmpada do farol alto. Pode ser um pulso da chave de seta, da chave de farol, pouco importa ali como comute o farol alto do seu carro, tá? Então aqui nós temos o 56, nós temos aqui o 56A, que é do farol alto, ele entra no positivo da bobina do relé e o 85 está aterrado, que nem nos outros esquemas que a gente já mostrou aqui no vídeo. Então quando você comutar o farol alto na sua chave de seta, no seu botão, como for, automaticamente a bobina vai se energizar, tá? E essa chavinha vai sair daqui e vem para cá. A partir do momento que ela fecha contato aqui, vem o positivo para o 87, que, por sua vez, vem para o farol alto. Então ele vai acender o farol alto. Aí você pode me perguntar, mas Jordan, quando eu faço isso aqui, eu estou jogando o circuito projetado, por exemplo, para o farol baixo, tá? Para a carga do farol alto, que consome muito mais. Então você está certo em falar exatamente isso? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, aqui, tá? Você pode ter, né, eventualmente um relé de farol normalmente que não funcione mais o alto, né? Que você consiga, né, passar ali um chicote um pouco mais generoso na bitola, justamente para compensar isso aqui, tá? Então você tem que se certificar que o 56B, ou que a alimentação dos seus faróis aqui, ela seja capaz, tá, de suportar automaticamente o sinal, tá? O consumo do farol alto. Então é muito importante que você tenha isso, não é só pegar o circuito do farol baixo sem se preocupar com a carga, sempre calculando ali essa questão das cargas, né? Não é só apenas ligar. Lembrando que, como eu disse, existem relés de faróis. Eu estou dando esse exemplo aqui porque ele vai comutar justamente entre o baixo e o alto. Então, é muito nítida, né, os benefícios, né, do relé automotivo. Existem várias atuações. Existem relés aí para trava elétrica, para vidro elétrico, para ar-condicionado, para bomba de combustível, para eletroventilador do radiador, para ventilação interna, para buzina, para faróis de milha e neblina, né? Existem relés próprios para farol, existem relés de seta, que a pinagem e o funcionamento é um pouco diferente desse aqui. Então, existe uma vasta gama de relés, relés temporizadores, relés de desembaçador traseiro, de limpadores, limpador dianteiro e traseiro, tá? Existem várias aplicações de um relé. Só que quando você conhece o funcionamento, vejam só, quando você conhece o funcionamento do relé, o conceito de funcionamento do relé, respeitando as suas cargas, respeitando a carga daquilo que você vai ligar, colocando o fusível correto, fazendo o chicote na bitola certa, você vai ter grandes benefícios numa peça que é tão barata, né? E para você comprar um relé de qualidade, né, por exemplo, DNI, Marília, que são boas marcas, os links estão todos aqui na descrição via Mercado Livre. A entrega é feita aí via Mercado Envios. Aí você pode me perguntar, antes de colocar na caixinha, como é que eu instalo isso aqui? Bom, existe a possibilidade de você colocar terminais, tá? Terminais aqui normais, aqueles terminais fêmea, né, de terminal macho fêmea com capinha, para você fazer a instalação no padrão que você quer, ali fazendo os testes. Você pode colocar um soquete, igual ao que vocês vão ver a foto, e também como fica ligado um soquete desse, vou colocar o link dos soquetes também. E se você estiver fazendo uma instalação onde envolva fusível, todo o chicote ali, uma coisa externa ao seu carro, como o farol de neblina, por exemplo, que foi o nosso primeiro exemplo aqui, automaticamente você pode usar um relé soquetado, que já vem pronto. Já vem só para você ligar os fios conforme a foto aí, que o link para compra aí também está na descrição do vídeo. Ele até sai mais barato do que você comprar porta fusível, soquete, terminais e tal, acaba compensando mais e o serviço fica um pouco mais limpo. Bom, meus amigos, então é isso. Lembrando que às vezes o relé ele muda um pouquinho a pinagem, muda o tamanho, muda a posição dos terminais, mas o conceito nunca muda. Essa é a grande
é a grande sacada aí do relé, né? Então eu espero ter ajudado a você que não sabia como funcionava, como se liga um relé. Esse vídeo deve ter ficado um pouquinho extenso, mas eu acredito que muitas dúvidas acabaram sendo aí dirimidas durante esses minutos, mostrando aí o funcionamento dos relés auxiliares, peça que é tão importante na elétrica veicular. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que dicas como essas de elétrica, né, e também dicas, impressões e manutenções acerca de veículos que vocês já conhecem aqui no canal que tem as suas playlists, apareçam aqui. Todo domingo sempre tem algum vídeo novo para vocês aí por volta das 19 horas. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.